Nesse vídeo eu vou colocar para você um embate entre Godzilla vs Kong, agora o filme que foi lançado agora em 2021, e King Kong vs Godzilla, o clássico de 1962. E aí, qual vai ganhar? Vem comigo nesse vídeo para ver. Começando mais um Outcast, eu sou César Monteiro. Pois é, Godzilla vs Kong, na verdade, é uma reedição, uma espécie, não exatamente um remake, mas uma versão reimaginada do clássico de 1962, produzido pela Toho Company japonesa, né, a dona do Godzilla. E vale lembrar que esse filme, ele foi a versão mais conhecida dele, é a versão americana, que foi reeditada num esquema meio parecido com o que faziam com Power Rangers. Então, assim, basicamente, eles cortaram as cenas mais cômicas e mudaram algumas coisas na própria dublagem. Tudo para que o produto ficasse mais ao gosto do público americano e ficasse uma coisa mais épica, já que o original japonês era mais puxado para o cômico. Mas vamos ao contexto. Em Godzilla vs Kong, 2021, a gente tem a Apex Cybernetics, que sofre um ataque do Godzilla em suas instalações. Depois a gente vai saber que esse ataque foi motivado, a criatura foi motivada pela construção do Mecha Godzilla. Enquanto isso, a Monarch, que é responsável por monitorar o King Kong lá na Ilha da Caveira, é acionada pela Apex para que eles possam juntos chegar até a Terra Oca, que é o lugar de origem dos titãs. Para funcionar como chave de entrada para a Terra Oca, eles têm que levar o King Kong até lá. O macacão vai devidamente sedado, mas no meio do caminho o Godzilla encontra o gorilão e rola aquele embate. Já em King Kong vs Godzilla, o que acontece é o seguinte: Godzilla emerge de um iceberg, enquanto isso, um louco dono de uma companhia farmacêutica manda uma equipe para uma ilha, que seria a Ilha da Caveira, mas aqui se chama Ilha Faro, para capturar uma criatura que eles consideram, os tribais consideram como um deus. Detalhe que os nativos dessa Ilha da Caveira, da Toho Company, né, a Ilha Faro, eles são japoneses com blackface, japoneses pintados de preto. E detalhe que as japonesas têm até um cabelinho black power, assim, mais politicamente incorreto e impossível, né? E aí eles capturam o King Kong, olha a ideia de jirico, né? Levam para a cidade no momento em que o Godzilla está tocando terror. E aí os gigantões vão se trombar. E a treta propriamente dita, que é o que interessa aqui. No Godzilla vs Kong, o primeiro round, que é travado ali no mar, ele tem uma leve vantagem para o Godzilla. No segundo round, já no meio de uma cidade na China, a gente tem uma vitória do King Kong. Enquanto no terceiro round, o Godzilla leva melhor e deixa o King Kong entre a vida e a morte. Ele precisa ser reanimado pela equipe da Monarch e no final, Godzilla e Kong vão se unir contra o Mecha Godzilla. Já em King Kong vs Godzilla, no primeiro embate da vitória do Godzilla, no segundo embate também. E no novo confronto, que é muito engraçado porque eles veem que os dois monstros estão fazendo estrago, então a melhor forma de eliminá-los seria colocar um contra o outro para que eles se matassem. Então eles pegam o King Kong, levam o bicho usando helicópteros e balões. O engraçado
que a gente vai ver essa cena muito parecida no Godzilla vs Kong, quando eles vendo que pelo mar é perigoso por causa da iminência de um aparecimento do Godzilla, eles levam o King Kong pelo ar. Daí eles jogam o King Kong lá numa área que é bem aqueles cenários de embate de kaiju da Toho Company e da Toei Company também, e ali eles vão travar o novo round. O Godzilla leva vantagem também, só que o King Kong ele fica mais poderoso quando ele sofre choques elétricos. Então ele é eletrocutado por um raio, fica mega poderoso e desce o sarrafo no Godzilla. Cara, esse filme é muito bom, gente. Se você não viu, precisa ver. Aí os gigantes se embolam, vão cair no mar e a gente vê que só no final, só o King Kong emerge. Ou seja, o Godzilla foi vencido e fugiu. Kong is swimming safely out to sea. No Godzilla. Mas durante muito tempo, houve quem colocasse em dúvida quem de fato tivesse vencido, já que a gente não vê o Godzilla sendo finalizado pelo King Kong. Mas é aquilo, ele perdeu e fugiu. E assim termina o filme, com a vitória do King Kong. Efeitos especiais. Bom, os efeitos especiais do Godzilla vs Kong, a gente tem o melhor do CGI aí. Por mais que seja um filme que não teve um orçamento tão inflado, mas a gente tem o CGI aí da Beta Studios, da MPC, ou seja, a galera que trabalhou em coisas como Rei Leão, Planeta dos Macacos, Blade Runner 2049. Então, não tinha erro, né? Já em 62, a gente contou com o trabalho do mago dos efeitos especiais do Japão, Eiji Tsuburaya, que foi solicitado a fazer um trabalho menos realista. Sim, ele foi solicitado a fazer um trabalho menos realista, por isso que a gente tem ali aquela coisa meio tosca, mesmo para a época, mesmo se comparando com os outros filmes do Godzilla, porque eles não queriam nem que o King Kong fosse muito assustador, muito ameaçador, se é que isso era possível com os recursos que existiam na época, né? Então a gente vê ele com aquela cara ali de um macaco meio bobão. É justamente por isso, sim, porque eles não queriam, como a versão japonesa, ela tinha uma pegada mais cômica, eles queriam que o filme alcançasse também o público infantil e não queriam que o Godzilla nem o King Kong parecessem ameaçadores demais. Então por isso que ficou aquela coisa ali meio tosca, né? Porque o Tsuburaya ele foi instruído a fazer dessa forma. E os personagens humanos? Eu vou garantir uma coisa. Os personagens humanos do King Kong vs Godzilla eram muito menos irritantes do que os do Godzilla vs Kong. Isso aí não resta a menor dúvida. No final, qual filme é o melhor? Sem sombra de dúvidas, é o clássico absoluto King Kong vs Godzilla. E torno a dizer, se você não viu, não perca. Agora eu quero saber de você. Qual dos dois filmes você considera o melhor? Coloca aqui nos comentários e se está chegando agora no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.